Seção 2. Restaurando seus relacionamentos. Sim, você pode. Capítulo 5. Corações feridos. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Estava em um daqueles dias de trabalho em que tudo parecia sair errado. Eu tinha clientes com problemas, deveria tratar de alguns assuntos com os funcionários, havia um telefone que não parava de tocar e uma pilha de papéis em minha mesa que parecia não ter fim. À tarde, minha cabeça estava latejando. Estava com torcicolo e tudo o que queria fazer era ir para casa, cair em minha poltrona reclinável e ficar ali vegetando. Não sabia o que estava acontecendo em minha casa enquanto labutava mecanicamente em meu dia estressante no escritório. Em casa, minha esposa, Sally, fazia seu trabalho e conversava com nosso filho de 4 anos de idade, Matthew. Matthew, você sabia que seu pai fará aniversário daqui a 4 dias? Não seria divertido planejarmos algo especial para ele? Os olhos de Matthew brilharam e as engrenagens de sua pequena mente fértil começaram a trabalhar. Ele amava seu pai e já era grande o suficiente para saber que aniversários são datas especiais e ocasiões divertidas. Começou a pensar em tudo o que poderia fazer para o aniversário do seu pai. Primeiro, ele fez vários desenhos para mim e colocou-os em uma caixa de sapatos. Como havia ainda muito espaço naquela caixa, ele saiu e juntou alguns tesouros da natureza que tinha certeza que eu gostaria. Com entusiasmo, embrulhou aquela caixinha preciosa como apenas uma criança de 4 anos pode fazer e finalizou com um laço. Ele esperou ansiosamente pela minha chegada. 4 dias são uma eternidade para uma criança e foi-lhe difícil esperar tanto tempo para me entregar o presente. Ele sabia que seu pai ficaria tão animado com o presente quanto ele. Quando ouviu meu carro estacionar, ele correu satisfeito até a porta para me encontrar. Arrastei-me até a única coisa que tinha em mente, vegetar em minha poltrona. Mal reparei no menininho animado, enquanto o tirava do caminho e dirigia-me à sala de estar. Ele me seguiu e quando finalmente me sentei, ele ficou na minha frente, incapaz de guardar sua surpresa por mais tempo. Pai, disse quase gritando, eu tenho um presente de aniversário para você. Olhei para ele com os olhos cansados e com a cabeça latejante de dor. Então toda a minha tensão do dia explodiu. Matthew, me deixe em paz, ordenei rispidamente. Além disso, não é meu aniversário. Mesmo com torcicolo, pude ver seu rostinho se entristecer pela minha recusa em aceitar seu presente. Sua alegria e expectativa se evaporaram. Decepcionado, ele se retirou para esconder suas lágrimas nos braços de sua mãe. Seu coração se fechou para mim. Cutucando a pobre tartaruga. Todos já fizemos isso, certo? Vez ou outra falamos rispidamente com aqueles que amamos. Seu idiota, olhe o que você fez. Você não sabe fazer nada certo? E eu já lhe disse isso umas 1000 vezes. Preste atenção. O que está errado com você? Lembro-me de um grupo de rapazes que estava provocando uma tartaruga. Eles a cutucaram com uma vara e, claro, ela se escondeu em seu casco e não sairia por nada. Isso acontece com nossos filhos e esposas quando os cutucamos com palavras duras e imprudentes. Alguns se retiram em silêncio e outros reagem com raiva, mas todos fecham o coração para nós, e foi isso que Matthew fez. Sabe, eu era um cristão, o primeiro ancião da igreja,
quando tratei Matthew tão duramente. Tinha boa compreensão bíblica, vivia um estilo de vida conservador e era ativo no evangelismo. Ainda assim, isso não me impediu de construir um muro entre mim e as pessoas que mais prezo. Desde aquele dia, descobri que há literalmente dezenas de maneiras de fechar o espírito ou o coração dos nossos amados, e acho que já passei por todas elas. Mas neste capítulo, vou mostrar-lhe apenas algumas. Seu idiota, estúpido! Um amigo meu estava construindo uma casa e a esposa se ofereceu para ajudá-lo. Ela não tinha praticamente nenhuma experiência, mas estava animada e disposta a ajudar. Ele pediu que ela segurasse a extremidade de uma folha de madeira compensada, 4x8, enquanto a dividia em duas partes com um serrote. Enquanto o serrote fazia seu trabalho, ela tentou segurar as duas metades cortadas, mas, com sua inexperiência, ela deixou que a folha se vergasse, fazendo com que o corte final ficasse torto. "Qual é o problema com você?" ele gritou. "Você não sabe como segurar uma folha de madeira compensada?" "Eu achei que estava segurando direito. Você não me disse que havia algo de especial que eu deveria saber sobre isso?" "Bem, isso é óbvio para qualquer um que enxergue", zombou sarcasticamente enquanto agarrava o pedaço de madeira e o atirava para longe. Esse tipo de atitude fecha o coração e interrompe qualquer comunicação franca. Passa uma mensagem de superioridade dizendo: "Eu sou inteligente, você é burro." "Por que você não consegue fazer as coisas como eu faço?" Tais expressões explosivas de raiva destroem a confiança, tão necessária para a boa comunicação e até para a afeição. Expressões mal-humoradas, ditas àqueles que você ama, pensando que isso os ajudará a entrar na linha, têm o mesmo efeito. Você nunca limpa seu quarto. Você nunca faz suas tarefas direito, você nunca chega na hora, você sempre queima a torrada. Você nunca se lembra de desligar o aquecedor quando sai. Você nunca quer passear como fazíamos antigamente. Você não se interessa mais, você sempre faz bagunça. Procure não usar as palavras nunca ou sempre em seu vocabulário. Seu uso machuca. Construindo muralhas, tijolo a tijolo. Outra maneira de machucarmos aqueles que amamos é quase sempre não verbal. Acontece quando tratamos suas ideias e opiniões como se não fossem importantes. Olhamos para outro lugar enquanto falam ou simplesmente lançamos aquele olhar de impaciência e tédio. Fazendo isso, expressamos claramente que estamos ansiosos para que tirem suas ideias estúpidas do nosso caminho. Às vezes até respondemos incredulamente: "De onde você tirou isso?" Isso os fere, não é mesmo? Sentem-se rejeitados e outro tijolo é adicionado à muralha que lentamente vai nos separando. Estar ocupado demais para se importar com nossos entes queridos ou com aquilo que eles falam é talvez a maneira mais fácil de excluí-los. Satanás, nosso inimigo, tem trabalhado diligentemente para trazer inúmeras exigências que demandam nosso tempo e atenção. Isso nos deixa exaustos, física e emocionalmente. Ficamos tão concentrados nas urgências que não percebemos os pedidos sutis por atenção de nossos amados. Eu sei, porque às vezes tenho agido assim. Agora não, mais tarde, depois, quando eu não estiver tão ocupado, outra hora, quando as coisas se acalmarem. Porém, esse momento nunca chega e eles esperam e esperam, até descobrirem que o mundo tem tempo para eles, até que nossos filhos encontrem um rapaz ou uma garota que esteja disponível, ou até que nossa esposa encontre outro homem com tempo livre, quando estamos muito ocupados, estressados, cansados, ambiciosos, presunçosos ou talvez
muito cegos para dar o tempo que almejam tão desesperadamente. Fazer as coisas certas da forma errada é geralmente a ruína da paternidade. Toda criança precisa de disciplina. A maioria dos pais tenta dá-la, mas muitos de nós falhamos miseravelmente ao usá-la em benefício tanto da criança como da família, porque disciplinamos quando estamos irados. Exigimos, em vez de ensinarmos, intimidamos nossos filhos antes de os instruirmos e, acima de tudo, os insultamos quando falham, até mesmo na frente dos amigos. Às vezes, eles não entendem o que queremos. Outras vezes, não lhes damos os créditos por saberem e compreenderem de acordo com sua capacidade. Porque eu mandei não é um argumento tão convincente. Apesar de nossa grande imagem, nossos filhos nos enxergam como realmente somos, com defeitos e tudo. Apesar disso, eles continuam nos amando, a menos que tenhamos machucado tanto o seu coração que já não possam mais amar. De alguma forma, precisamos quebrar a corrente, parar o ciclo e fazer as coisas de maneira diferente. Através da graça fortalecedora de Deus, nós podemos. Recuo defensivo. Certa vez, Sally e eu fomos até uma casa onde havia um bonito cãozinho brincando no quintal. Eu amo animais e cheguei perto para acariciá-lo, mas o coitadinho recuou amedrontado. Deixe-me tentar, ofereceu-se Sally, e inclinou-se para afagá-lo. Ele respondeu calorosamente, abanando o rabo. Olhe só, exclamei, deixe-me tentar agora. Novamente o cãozinho choramingou e se afastou. Sally olhou para mim tristemente e comentou: o homem dessa casa maltrata esse cachorro. Conheci muitas crianças que são como esse cão, amedrontando-se enquanto antecipam o próximo insulto ou palavra agressiva. Outros são como tartarugas, escondem-se em uma carapaça rígida e protetora. Meu coração se comove com esses jovens e tento ajudá-los sempre que posso. Com isso, descubro o mesmo tipo de mágoa presente em cada uma de suas histórias. Espantando-os. Cassie era uma menina amável e bem educada de 15 anos de idade, que conheci em um fim de semana durante um seminário. Ela almejava dividir suas esperanças, sonhos, metas e sentimentos com os pais, mas eles eram simplesmente incomunicáveis e indisponíveis. Eu os conheci, pessoas simpáticas e sinceras, assim como sua filha os descrevera. O pai era pastor e a mãe professora. Tinham uma fantástica reputação em sua comunidade por seus trabalhos e habilidades. Estavam frustrados com a filha, que estava se envolvendo com um jovem cujo caráter era, de acordo com os padrões de seus pais, questionável. Não conseguiam entender por que a filha gostava de um perdedor como aquele. Pude ver o porquê rapidamente. O namorado, perdedor, estava ao lado da garota, ouvindo-a, rindo, passando tempo junto com ela. Ele via qualidades nela. Isso ela nunca havia experimentado antes. Não era de admirar que Cassie, erroneamente, pensasse que estava apaixonada. Ela estava como que flutuando, pois, pela primeira vez na vida, suas necessidades emocionais básicas estavam sendo satisfeitas. Tristemente, muitas mulheres sentem-se nas nuvens ao serem tratadas da mesma forma. E os seus filhos? Você tem deixado um vazio emocional no coração deles ou da esposa? Você realmente quer deixá-los vulneráveis àqueles que se aproveitariam disso? Luke era um adolescente muito agradável quando o conheci. Ainda assim, parecia que seus pais estavam sempre recriminando-o por algum motivo. Nascido do primeiro casamento, ele agora se encontrava em uma família mista, com seu pai, sua madrasta e o filho do casal. Ser o intruso em uma família era muito difícil e, além disso,
Percebia-se claramente que a madrasta tinha preferência por seu filho biológico. Ela era muito rápida em culpar o garoto mais velho e muito lenta para corrigir as falhas de seu próprio filho. Seu pai ficava ao lado dela e Luke não encontrava um lugar seguro para estar a não ser o seu casco. Ele nunca conseguia agradar, ganhar aprovação e ser aceito. A ferida cresceu. O que começou como um simples isolamento defensivo evoluiu para um comportamento rebelde e antissocial. Os pais viram sua atitude como uma prova conclusiva para acusá-lo de ser um encrenqueiro. Quando completou 18 anos, saiu de casa. Seu relacionamento com os pais foi completamente destruído, não porque Luke estava destinado a ser ruim, mas porque eles feriam seu coração continuamente. E os Lukes em sua vida? Estão encontrando um lugar seguro em você? Brian era dotado de personalidade cativante e sorria facilmente, mas quando conhecemos melhor esse rapaz de 19 anos, percebemos que ele tinha grandes problemas com os pais. Criado e escolarizado em casa por uma família religiosa, mas relativamente pobre, de fazendeiros da Virgínia Ocidental, sua experiência de mundo era escassa. Porém, ele tinha o desejo que todo jovem tem de crescer, ser alguém, mas sua vida não havia sido fácil. Por causa da falta de organização, sua educação recebida em casa era deficiente, provavelmente algo inferior à 8ª série. Agora, já homem crescido, batalhava para conseguir o certificado que o habilitaria a entrar para a faculdade. Com pouca escolaridade, viu-se mais interessado em garotas bonitas do que em livros. Ele se sentiu deixado para trás por seus colegas e ficou ressentido com os pais, que o deixaram entrar na vida adulta com muitas desvantagens. A falha de seus pais em reconhecer os elementos que faltavam em seus estudos em casa passou uma mensagem sutil e ao mesmo tempo forte de que não valia a pena investir nele. Uma impressão contra a qual provavelmente ele lutará pelo resto da vida. E você? Teve a mesma impressão enquanto crescia? Você está fazendo o mesmo com seus amados? Um homem contou-me sobre seus filhos e confessou, em um momento de reflexão: nossos filhos não nos deixam. Somos nós quem os mandamos embora de casa. O que o Espírito Santo está lhe dizendo agora? De que formas constrói muralhas entre você e seus amados? Checando a lista. A seguir está um resumo com as 10 principais formas com as quais frequentemente ferimos nossos amados. Enquanto você analisa a lista, aconselho-o a marcar o que Deus lhe apontar como falha. Se estiver disposto a ir mais fundo e tiver coragem para ser vulnerável, partilhe esta lista com sua esposa e filhos e pergunte a opinião deles. Seu filho, filha ou esposa são ofendidos regularmente? Existe alguma tensão em sua família? Você os repreende? Usa palavras rudes? Você os trata como se suas opiniões não fossem importantes? Você está ocupado demais para ouvi-los ou respondê-los? Você disciplina com raiva? Diz não sem explicar o motivo? Insulta-os na frente de outras pessoas? Grita com eles mesmo quando já sabem que estão errados? Se você reconhece esse processo erosivo em seus relacionamentos, se sente que o coração de seus filhos e o de sua esposa estão se fechando para você, ainda há esperança. Está baseada em 5 princípios bíblicos sólidos que são absolutamente eficazes se você os praticar. 1. Senhor, que queres que eu faça? Esse é simplesmente o princípio do fortalecimento que discutimos em detalhes no último capítulo.
Significa colocar-me sob o comando de Deus, completa e inteiramente. Assim ele fica no controle de meus pensamentos e emoções, no controle de tudo que sai da minha boca e tudo que expresso não verbalmente. Mantendo-me aberto às suas sugestões durante todo o dia, ele me deixa ciente de quando estou fechando o coração de alguém. Por seu espírito, ele pode operar em mim uma grande mudança. Ao entregar-lhe meu caminho errado, ele me aponta uma nova direção. É claro que pode ser estranho no começo, mas a tomada de decisões consecutivas de entregar-se a Deus e estar atento à sua voz desenvolve uma consciência sensível. Foi essa a atitude de Josué quando disse: "Que diz meu Senhor ao seu servo?" Lembra-se do meu amigo que foi rude com sua esposa por causa de sua ignorância em ajudá-lo com o serrote? Como você pode imaginar, a esposa dele se arrependeu de oferecer-lhe ajuda. Ela se afastou a uma distância segura e seu marido perguntou-se por quê. Na manhã seguinte, enquanto ele pedia que Deus sondasse seu coração, o Espírito Santo lhe mostrou sua atitude arrogante e a necessidade de se desculpar. Ele lutou contra o orgulho, mas finalmente o engoliu e aproximou-se da esposa. Eu estava errado, querida. Não tinha o direito de falar com você daquele jeito. Mesmo se tivesse lhe ensinado a forma correta de segurar a madeira. Você me perdoa? Lágrimas brotaram dos olhos da esposa e a muralha desabou. O calor substituiu a frieza e um sorriso iluminou seu semblante triste. Não foi tão difícil, foi? Pedir perdão pode ser difícil para o homem carnal, mas é a solução divina para as situações em que magoamos as pessoas. Solução que sempre funciona quando a colocamos em prática. 2. A resposta branda desvia o furor. A gentileza consegue minorar a dor e acabar com a raiva e a revolta. Você se lembra do meu caçula, Matthew, e de seu presente que eu recusei e de como ele ficou decepcionado? Bem, enquanto eu permanecia sentado em minha cadeira, tentando relaxar, sentia-me muito mal, como somente alguém totalmente errado poderia estar. Podia ouvir Deus falando ao meu coração para reparar aquele erro. Então fui até Matthew, desculpei-me por meu comportamento e perguntei com gentileza e bondade se ele poderia me mostrar o presente. Célio o encorajou a se aproximar de mim e logo ele estava sentado em meu colo, ajudando-me a abrir o presente. Quando mostrei verdadeiro interesse por ele, quando fui carinhoso e amável, quando mostrei que me importava com ele e seu presente, ele descontraiu e caiu a muralha que havia sido erguida entre nós, quando disse aquelas rudes palavras. Talvez você conheça alguém que precise ouvir palavras carinhosas de sua parte. Se conhece, não adie. Quando nos rendemos a Cristo, sua ternura pode fluir através de nós e os resultados podem ser profundos. Mas ao pedir desculpas, mantenha a calma, especialmente em relação aos adolescentes que têm se sentido feridos por mais tempo que o meu pequeno Matthew se sentiu aos 4 anos e podem não aceitar as desculpas tão rápido quanto ele. Eles podem ter algumas palavras duras ou dolorosas para lançar de volta. Tenha paciência e continue retribuindo com uma resposta branda. Não os pressione para que se abram imediatamente. Eles precisam ver que você é seguro e confiável antes que ponham a cabeça para fora do casco. 3. Vinde, pois, e arrazoemos. Esposas, amigos e crianças geralmente desejam muito encontrar alguém que entenda o que estão sentindo, pensando e como estão sofrendo. Geralmente, eles nem se importam se você discordar, contanto que tenham alguém que compreenda e se importe. Essa tem sido minha própria experiência e a de muitos homens que tenho aconselhado. Se dermos aos nossos amados tempo, encorajamento e abertura,
eles geralmente nos contam como se sentem. Um amigo meu disse-me que se você realmente quer saber como sua esposa se sente, tem que caminhar pelo menos 5 quilômetros com ela. São necessários 5 quilômetros de comunicação para chegar ao estágio em que ela realmente pode dizer o que está em seu coração. Quando há esse tipo de confiança e comunicação íntima, então vocês podem chegar a uma conclusão juntos e trabalhar em uma solução. Às vezes, é necessário esse tipo de comprometimento se quisermos alcançar o coração de nossa esposa, filhos e amigos. Você pode ter que fazer várias e longas caminhadas com eles, iniciar conversas, calar-se e deixá-los falar ou gentilmente estimulá-los a abrir-se. Em nossa família, uma das melhores maneiras que encontramos para prevenir mal-entendidos ou grosserias é ter estratégias pré-planejadas para lidar com problemas e mágoas que cada um pode sentir ocasionalmente. Qualquer um, não importa a idade, pode requisitar uma assembleia familiar para discutir qualquer preocupação que tiver e toda a família reflete sobre seus problemas ou queixas. Todos têm a chance de falar e se expressar sem nenhum medo de retaliação, desde que seja feito respeitosamente. Uma vez que o problema é exposto, ninguém tem permissão para falar, a menos que ofereça uma solução. Isso elimina os debates intermináveis e autojustificativos que, assim como diz o ditado, fazem uma tempestade em um copo d'água e não levam a nenhuma solução. Lembro-me do dia em que Matthew requisitou um conselho familiar. Notava-se que ele estava irritado, mas não conseguia se lembrar daquilo que o havia aborrecido. Concluí que o problema deveria ser com sua mãe ou seu irmão, por assim dizer. Porém, quando chegou a hora de nos reunirmos, fiquei surpreso quando ele olhou diretamente para mim e disse: "É você, pai. Você usou a minha nova serra elétrica sem me pedir." Devo confessar que fiquei fortemente tentado a me justificar. Afinal, eu sou o homem da casa e posso fazer o que quiser, certo? Mas enquanto estava sentado e considerando o que ele estava dizendo, lembrei-me de que sempre insistia que meus filhos me pedissem para usar minhas ferramentas. Exigir que fossem responsáveis pelo uso de minhas ferramentas era uma forma de instigar neles um senso de responsabilidade pela propriedade privada. Matthew havia adquirido sua primeira ferramenta grande. Naquela manhã eu estava trabalhando fora de casa e deveria cortar alguns galhos. Quando fui pegar minha serra elétrica, a dele estava em cima. Era pequena e bonitinha. Pensei que seria mais fácil pegá-la do que a grande. E além disso, quem não quer experimentar uma ferramenta nova e brilhante? Sem pensar duas vezes, peguei-a para realizar aqueles poucos cortes. Matthew ouviu o barulho de sua serra elétrica nova e me viu usando-a. Ele ficou ofendido porque não pedi permissão a ele. Bem, Matthew, não tenho um texto bíblico para essa ocasião. Mas quando éramos crianças, sempre fomos ensinados que o que é justo para um é justo para o outro. Eu sinto muito por ter pego sua serra sem pedir. Por favor, me desculpe. Na próxima vez eu pedirei. Pronto, seu sentimento de injustiça dissipou-se e a harmonia foi restabelecida. Foi apenas uma pequena falta, mas geralmente são pequenas faltas que, quando negligenciadas, danificam relacionamentos e produzem uma colheita de amargura e tristeza. Isso nos leva ao próximo princípio. 4. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Enquanto escrevia este capítulo, recorri aos meus filhos porque precisava de uma ilustração da época em que feria seus sentimentos e tinha um espírito irritadiço e opressor. De forma geral, eu sabia que perdera o controle muitas vezes e também voltava atrás e reparava a situação. Lembro-me de ser uma das coisas mais difíceis a serem feitas e acredite,
Parecia que precisava reparar as coisas o tempo todo. Então perguntei aos garotos, imaginando que se lembrariam de pelo menos alguns incidentes. Andrew ficou pensativo e disse: eu sei que aconteceu algumas vezes, mas não consigo me lembrar de nada específico. Matthew foi enfático. Perdoei e esqueci, exclamou alegremente, como se fosse quase loucura pensar que ele guardava sentimentos ou lembranças ruins sobre mim. Por um lado, talvez estejam certos. Compreendiam o perdão melhor do que eu esperava. Foi difícil para meus garotos se lembrarem de uma vez que procedi mal, mas graças a Deus, com isso descobri que não há feridas escondidas entre mim e meus filhos. É muito melhor suportar a humilhação momentânea de admitir que estamos errados e confessar nossas falhas, do que colher os frutos de uma vida inteira de alienação. 5. O que atenta para o ensino acha o bem. É ótimo quando decidimos parar de ferir uns aos outros, quando encontramos tempo para filtrar nossas respostas para os nossos amados através de nosso Pai Celestial. Verdadeira sabedoria raramente é encontrada em uma resposta intempestiva. Se refletirmos antes de reagir, nosso treinador pode instruir-nos a lidar mais sabiamente com os problemas. Iniciar uma conversa é difícil, especialmente quando houve falta de diálogo e por muito tempo só foram ditas palavras rudes e dolorosas. Porém, é possível. Não acredito que possa ser tarde demais para irmos até aqueles que amamos e perguntar se fizemos ou estamos fazendo algo que os ofendeu ou esteja ofendendo. Se perguntarmos, precisamos nos certificar de que vamos lhes dar bastante tempo para que respondam e realmente ouvir o que estão dizendo, em vez de apresentar autojustificativas. Suas perspectivas têm valor, mesmo que sejam diferentes das nossas. Conheci um homem que sentia que seu hábito de falar asperamente estava tão arraigado que não confiava nem em si mesmo. Por isso começou a escrever bilhetes amorosos para sua família. Faça o que for preciso, mas não permita que as feridas causadas por você continuem sangrando. Você pode adotar esses princípios e começar a praticá-los, assim como um homem chamado Charlie fez. Não espere nem mais um dia. Charlie não ia muito à igreja e nunca havia ido a nenhum dos meus seminários. Ele era o gerente nacional de vendas de uma empresa de grande porte e estava em nossa área supervisionando o vendedor local, Reg, que coincidentemente era um bom amigo nosso. Enquanto conferiam a vitrine de uma das lojas, Reg falava entusiasmadamente a Charlie sobre nós. Nossa mudança para as montanhas, como andávamos com Deus e sobre nossa família. Nessa hora passávamos pela esquina e Reg ficou feliz em nos apresentar. Charlie não parecia muito interessado, mas o convidamos para tomar o café da manhã conosco no dia seguinte. Ele não confirmou. Então dissemos que guardaríamos um lugar e se ele fosse, ficaríamos contentes. Se não fosse, não haveria problema. Bem, ele apareceu. Bombardeou-nos com perguntas e impressionou nossos filhos. Após uma animada visita, ele se levantou para ir embora. Senti-me movido a oferecer-lhe 2 apresentações minhas em CD. Entreguei-lhe e disse que se ele fosse apenas jogá-las em um canto, eu não me importaria. Se ele fosse ouvi-las, que as aceitasse como um presente. Ele as aceitou. Quase 2 meses se passaram quando recebi a seguinte carta de Charlie. Prezado Jim, muito obrigado por permitir que eu visitasse em outubro. Quero que saiba que foi uma experiência maravilhosa para mim e jamais a esquecerei. Enquanto vivemos o dia a dia neste mundo secular, muitos de nós falhamos em enxergar o que realmente importa. Você me deu 2 CDs com as suas mensagens. Curioso, escutei primeiro um deles. Tive que rir em algumas partes, porque de vez em quando todos somos envolvidos pelas coisas materiais. Eu certamente entendo o que você quis dizer
e pelo fato de sermos tão materialistas, ainda nos apegamos às coisas, quando deveríamos buscar o relacionamento uns com os outros e com Deus. Essa mensagem foi-me um gentil lembrete para voltar aos trilhos. Preciso ser honesto sobre a segunda mensagem, Corações Feridos. Enquanto ria um pouco do primeiro CD, não ri do segundo. Feriu-me um bocado, mas apenas porque você estava falando para mim. Gostaria de ter ouvido esse sermão 15 anos atrás. Teria me poupado do trabalho de aprender da maneira mais difícil. A primeira coisa que fiz quando cheguei em casa naquela semana foi me sentar com minha esposa e filhos e me desculpar por tê-los ferido por tantos anos. Prometi a eles que mudaria. Em muitos aspectos tenho sido um bom pai e acho que eles concordam, mas não nos aspectos mais importantes. Contei-lhes sobre seu sermão e sobre meu arrependimento em não tê-lo ouvido muitos anos atrás. Porém, todos sabemos que o Senhor nos dá uma chance para mudar se estivermos comprometidos com essa mudança, e eu estou. Nas últimas 6 semanas, temos nos relacionado melhor, como teríamos feito há 15 anos. Honestamente, fico grato pela mensagem que você me deu. Minha família e eu nunca a esqueceremos. Sinceramente, Charlie. Charlie é um homem corajoso. Você também pode ser. Se Deus está lhe dizendo que você está ferindo seus amados, não se desanime, mas procure agir com rapidez. Deus o fortalecerá com sua graça. Simplesmente reconheça suas faltas, primeiramente para com Deus e depois para com aqueles que você tem ferido. Coloque Deus no comando e pratique em seus relacionamentos o que Ele lhe sugerir. Se você tiver alguma recaída quanto aos antigos hábitos, não desista. Lembre-se, o mais importante para Deus não é quantas vezes você cai, mas quantas se levanta. Os dividendos que você colherá quando as muralhas caírem irão recompensá-lo muito mais. Que Deus o abençoe com coragem para enfrentar a si mesmo, integridade para reparar o que for necessário e propósito para se tornar o que Ele planejou que você fosse.